Fala galerinha, beleza? Então estamos aqui para mais um vídeo, né? Vídeo 5 da unidade 12, um total de 5 vídeos. Então vocês peguem ali a apostila de vocês, o livro didático, na página 48, e vamos falar um pouquinho sobre o reinado de Carlos Magno. Então ali em cima no texto, né, acompanhem comigo. Coube a Carlos Magno suceder seu pai, Pepino o Breve, como rei dos francos durante seu reinado entre 768 e 814. Carlos Magno promoveu uma significativa expansão territorial e cuidou da administração do reino. Dividiu o território em províncias, condados, ducados e marcas, que tinham diferentes graus de importância conforme a região onde estavam e eram governadas por um militar da confiança pessoal do rei. Por ter um caráter centralizador, Carlos Magno criou o cargo de Missi Dominici, referente a fiscais que viajavam por todo o território franco para comprovar se as leis e as determinações reais estavam sendo cumpridas. Carlos Magno lançou vários editos com a intenção de criar um sistema jurídico para o reino. Por meio de leis comuns a todos os habitantes, ele procurou organizar a economia, a educação e a política. Então ele fala um pouquinho sobre Carlos Magno, né? Que era um rei centralizador, rei dos francos, né? Que assumiu a sua vaga assumiu o trono no lugar do seu pai, no Pepino, né? Pepino Grande, não, o Breve, desculpa, Pepino o Breve, e fazia comissões, né? Que andavam no reino para fiscalizar se estava sendo feito as leis sendo cumpridas da maneira que ele queria e assim por diante. Bom, ali troca de ideias. Uma das leis que vigorava entre os francos desde o século V era a lei sálica. Essa lei tinha como fundamento o pagamento de indenizações para o ressarcimento do dano sofrido, mesmo que se tratasse de violência física. Além disso, essa lei não permitia que as mulheres recebessem terras como herança. Bom, vamos continuar ali então. Para facilitar a comunicação e o comércio, foram criadas novas estradas e instituída uma moeda única, a denier. Então ele criou uma moeda única para circular nesse reino, para ficar mais fácil o comércio também. À medida que ampliava o território do seu reino, Carlos Magno também aprofundou a aliança com a igreja. No Natal do ano de 800, ele foi coroado como imperador dos romanos pelo Papa Leão III. Essa coroação restabelecia simbolicamente o Império Romano do Ocidente. No mapa ao lado, observe a extensão do reino dos francos. Então ali tem toda essa... tem o Império Islâmico, o Carolígio, né? O Império Bizantino em 800. Então ali tem, limite do Império de Carlos Magno. Então são todos esses pontinhos ali, os pontilhados, tá? Que vocês vão identificar no mapa, na página 48, até onde era o seu território, tá? O seu reino. Na página seguinte ali, nós temos ali a coroação de Carlos Magno, né? Então é um retrato ali, uma obra de arte simbolizando Carlos Magno sendo coroado pelo Papa Leão III ali, né? Então ele tem naquele dia Santíssimo na Natividade do Senhor. Quando o rei se ergueu depois de orar na missa em frente do túmulo
do bem-aventurado Pedro Apóstolo, o Papa Leão colocou-lhe uma coroa na cabeça e todo o povo dos romanos o aclamou. Vida e vitória para Carlos Augusto. Coroado por Deus grande e pacífico imperador dos romanos, e depois deste louvor foi adorado pelo apóstolo à maneira dos antigos príncipes e posta de parte a denominação de patrício. Foi chamado imperador e Augusto. Então ele fala um pouquinho, né, sobre isso, um trechinho de Pedro Sanches ali. Então são alguns escritos da Carta de São Paulo, tá bom? Bom, ali vamos para 50, página 50. Então, Carlos Magno sabia desenhar algumas letras e conhecia poucas palavras em latim. Entretanto, durante seu reinado, procurou desenvolver a cultura no reino, criou escolas destinadas a formar uma aristocracia letrada e instruída para assumir postos administrativos. Também estabeleceu uma unidade na forma da escrita, chamada de minúscula, carolina ou carolíngia, que facilitou a comunicação e a compreensão dos registros escritos. Nos mosteiros, os monges passaram a produzir livros adornados com desenhos chamados iluminuras. Essas ilustrações permitiram o entendimento do texto, mesmo para aqueles que não sabiam o latim. Em 1843, o Tratado de Verdun dividiu o Império Carolígio entre os netos de Carlos Magno. Assim, Carlos, o Calvo, recebeu a França Ocidental, ou Frância, Luís, o Germânico, a França Oriental, ou Germânia, e Lotário, a faixa intermediária entre os dois reinos, Reino de Lotário ou Lotangia. Com a fragmentação do poder do Império Carolígio, os grandes proprietários de terra assumiram o poder nelas. A divisão também possibilitou diversas invenções dos povos vizinhos. Os vikings, hunos e magiares, com a cristianização desses povos, eles foram incorporados aos francos. Apesar dessas mudanças, as normas administrativas e o desenvolvimento cultural promovidos por Carlos Magno permaneceram e influenciaram a formação do feudalismo, que daí é um outro sistema que a gente vai ver para frente, que é o sistema feudal. Também teve influência com esse de Carlos Magno, também, nesse sistema dele administrativo. Bom, gente, assim, é interessante a gente falar um pouquinho de cada coisa, né? Carlos Magno foi também um grande imperador, um grande rei ali, né? Conseguiu expandir seu território, depois teve essa fragmentação, que foi dividido, né, em 3 territórios, que já não teve mais o poder que tinha antes também, tá? A gente volta na próxima aula com os celtas, tá? Na página 51 mesmo, livro didático. Bom, então por hora é só, meus queridos, continue aí ligadão nos nossos vídeos, a gente continuar fazendo esse trabalhinho bacana aí, e vocês aprendendo cada vez mais, beleza? Um abração, até mais.